Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus a todos. O Senhor agracie vocês, abençoe vocês profundamente. Eu quero falar um pouco a respeito de oração, jejum e santidade. Esses três elementos são necessariamente importantes, assim como o estudo profundo da palavra de Deus. Todo crente avivado tem uma vida de oração e de jejum. Um crente que não tem uma vida de oração e de jejum, uma vida de estudo da palavra, está fadado a um fracasso, a um declínio espiritual. Como você pode dizer que ama Deus, mas não falas com Ele? Como tu podes dizer que amas alguém, mas tu não tens comunhão com essa pessoa? Como tu podes dizer que tu amas a Deus, mas tu não tens um tempo de qualidade para estar com Ele? Como você pode dizer que ama Jesus, enquanto você não tem investido tempo diário para estar com Ele, para estudar as Escrituras, para se separar, para jejuar, para falar com o Senhor, para orar e para se manter santo também, para andar em santidade? O avivamento que tanto procuramos no mundo inteiro, nas igrejas dos outros, pode estar no teu quarto, o tempo que você vai investir diariamente para buscar o Senhor. Esse avivamento está lá no teu quarto. Se você investir tempo de qualidade na oração, você pode encontrar o Senhor. O Senhor vai se revelar a você. Ele diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Então nós precisamos apenas buscar o Senhor de todo o coração e de toda a nossa alma. Leonardo Ravenhill, ele vai dizer no livro Porque Tarda Plenamente, de que aquele que ora, pare de pecar, e aquele que peca, pare de orar. O motivo pelo qual o avivamento tarda é porque a igreja atual é uma igreja que não ora, é uma igreja que não se dedica na oração, é uma igreja que não investe tempo de qualidade na oração. E eu, Daniel, orei e jejuei por aqueles dias ao Deus dos céus. Daniel, homem muito amado por Deus. É muito profunda quando encontramos a declaração do anjo ao vir revelar-se a Daniel. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 27. Nós não leremos todos os versículos exatamente, mas você na tua casa pode ler, para que você possa compreender o que nós estamos aqui a falar. A Bíblia declara de que Daniel, ele separa-se, ele veste-se de pano de saco e ele começa a interceder, porque ele entendeu, através das escrituras do profeta Jeremias, de que a desolação de Jerusalém poderia durar 70 anos. 70 anos. E Daniel, ele começa a orar. Ele orou e confessou. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 3 de Daniel, capítulo 9, diz assim: por isso, ele está falando o motivo do qual orou, né? Por saber de que a desolação duraria 70 anos, no versículo 2. Versículo 3. Por isso, orei ao Senhor, Deus com fervor. Orei, jejuei e usei panos de saco como roupa. Joguei cinza sobre a cabeça. E confessei os meus pecados e os pecados do meu povo ao Senhor. O meu Deus, orei assim: ó Senhor, o Senhor é um Deus grande e impressionante. O Senhor sempre mantém aliança de amor às pessoas que o amam e obedecem às suas leis. Mas nós temos pecado e somos culpados. Nós fizemos coisas más e fomos rebeldes contra o Senhor e nos afastamos dos seus mandamentos. Nós nem quisemos ouvir os seus servos, os profetas, que o Senhor mandou tantas vezes para nos avisar, os nossos reis, príncipes, os nossos antepassados e todo o povo. Ó Deus, o Senhor é justo. Nós é que somos pecadores e estamos envergonhados como está acontecendo agora. Sim, todos nós.
os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, todos os que estão perto e os que estão longe, espalhados por causa da nossa infidelidade. O Senhor, ó Senhor, nós, nossos reis e nossos príncipes e nossos antepassados estamos envergonhados por causa de todos os nossos pecados. Mas o Senhor, nosso Deus, é cheio de amor e perdoa aqueles que se revoltam contra o Senhor. Enquanto eu ainda estava orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e pedindo a Deus por Jerusalém, o seu santo monte, Gabriel, a quem eu tinha visto na minha visão anterior, voou rapidamente e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Daniel, ele me disse, eu vim para ajudá-lo a entender os planos de Deus. No instante que você começou a orar, foi dada uma ordem. Eu vim para dizer a você o que é essa ordem, porque Deus tem um amor muito especial por você. Escute e procure entender a visão que você teve. Daniel, homem muito amado por Deus. Daniel, eu vim para fazer entender a visão que você teve. Daniel, ele entende de que o caos que nos aconteceu é esse Daniel que vai dizer quando chega na Babilônia, de que eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Quantos de nós temos tido oportunidades para trairmos a Deus, mas ainda assim nós muitas das vezes negamos a Jesus. Muitas das vezes nós vendemos o Senhor, nós traímos o Senhor com as bolotas dos porcos. Nós comemos das iguarias que o rei está nos oferecer, que é uma simbologia exata do diabo. O diabo serve uma mesa de pecado para nós e nós comemos da mesa do pecado. Ai, que Deus nos dê o mesmo zelo que Daniel tinha pela obra do Senhor. E eu, Daniel, coloquei em meu coração não me contaminar com as iguarias do rei. Oh, sim. E eu, Daniel, coloquei em meu coração não me contaminar. Oração, jejum versus santidade. Esses três elementos são exatamente acompanhados. Daniel orou e jejuou, Deus dos céus, por aqueles dias. Essa é uma das orações mais impactantes que você pode encontrar no Antigo Testamento. A oração de Daniel no capítulo 9. Daniel, ele reconhece que tudo o que nos aconteceu, nós somos culpados porque nós pecamos. Nós não ouvimos a palavra, o que nos foi dito. E agora estamos a pagar como consequência da nossa desobediência. E quando Daniel está a orar, o anjo lhe vem e lhe diz, desde o primeiro dia em que você começou a orar, foi dada uma ordem, eu vim para te fazer entender essa visão. Daniel, homem muito amado por Deus. Mas por que o céu amava tanto Daniel? O céu amava Daniel porque Daniel gastava períodos constantes para estar em comunhão com Deus. O céu, Deus tem um amor muito especial por você. A versão que eu li diz que Deus tem um amor muito especial por você. Daniel, ele recorre à prática do jejum e da oração para buscar a face do Senhor. Porque a oração é o único meio da graça que nós temos para falarmos com Deus. Deus tem N maneiras para falar conosco, mas nós temos apenas a oração para falarmos com o Senhor. E Daniel, ele recorre ao Senhor com a sua queixa para apresentar aquilo que inquieta o seu coração. Ele entende que, na verdade, nós somos pecadores, nós transgredimos a lei do Senhor, por isso estamos a padecer. E Daniel, enquanto ele busca a face do Senhor, o anjo Gabriel, ele vem para lhe dar a resposta. Talvez você está a dizer de que está a tardar a resposta do Senhor para mim, a resposta de Deus não está a chegar. Mas o Senhor está a dizer de que não desista, eu vou mandar a resposta já foi dada. Você está a dizer está a tardar, mas o Senhor está a dizer
Desde o primeiro dia. Desde o instante em que você começou a orar, o Senhor me enviou para te fazer entender a visão. Em tempos de caos, em tempos difíceis, nós teremos sim que nos recorrer à prática da oração e do jejum, pois há um poder incompreensível na oração e no jejum. Há um poder incompreensível quando vivemos na oração, o impacto da santidade, quando nós decidimos viver em santidade. Eu tenho dito que prosperidade não são as coisas que nós conquistamos. Prosperidade não é um carro da marca, não, prosperidade não é isso. Prosperidade é a consequência de viver uma vida de fidelidade com o Senhor e santidade. Quando você se doa na oração, quando você se doa no jejum, há uma graça disponibilizada para você, para que as coisas no natural comecem a obedecer obrigatoriamente. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando vai falar para os discípulos de que vede os lírios de campos, não semeiam, não fazem nada, mas o Senhor dá a eles de comer e de vestir. Porquanto a vossa vida vale mais do que comida. Mas o segredo é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós em nossa vida disponibilizamos, priorizamos o reino dos céus, automaticamente o reino dos céus nos prioriza. Ou seja, tudo que vai vir é consequência de andarmos com o Senhor. Oh, aleluia. É a consequência, é o resultado de andarmos com o Senhor. O que vai acontecer depois, o que vamos colher depois, é a consequência de andarmos com o Senhor. Quando você anda com Deus, Deus anda com você. É exatamente isso que é a prosperidade. Há um poder disponibilizado quando nós oramos. Há uma graça disponibilizada. Olha o que a palavra vai dizer. Lá em Lucas capítulo 18, e Jesus contou aos discípulos a seguinte parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É isso que Jesus está ensinando aos discípulos, de que vocês, quando começarem a orar, vão ter impedimentos, vão ter lutas, vão ter batalhas, mas não desistam de orar, porque a resposta virá se vocês não desistirem. Quando, pois, o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? O Filho do Homem encontrará fé na terra? e nós encontramos uma mensagem lá em Joel capítulo 2, versículo 12 a 17. Mas agora diz o Senhor: voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem os seus corações e não apenas as suas roupas. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente e cheio de amor e está pronto a arrepender-se e não castigar. Deus não se arrepende. Essa expressão arrepender-se quer dizer que o Senhor vai voltar atrás daquilo que Ele havia dito. Quem que se arrepende somos nós, pecadores. Deus não tem pecado. Deus, Ele é puro, Ele é santo. É 3 vezes santo. Quando os serafins que estavam lá em Isaías capítulo 5, capítulo 6, estavam a voar, disseram: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos confessaram que Ele é Kadosh 3 vezes. Ou seja, Ele é puro, é santo, nele não há pecado algum.
Versículo 14. Quem sabe, talvez ele mude de ideia. A expressão arrepender-se é exatamente isso, mudar de ideia. Deus vai voltar atrás daquilo que ele havia dito que iria fazer. E um dos exemplos práticos disso é quando Deus envia Jonas para ir a Nínive, para pregar a Nínive. E Deus havia dito que iria destruir Nínive em 40 dias. Mas quando Jonas prega a palavra, depois todo mundo se converteu, animais jejuaram, reis, todo o país se arrependeu, se converteu ao Senhor. E Deus disse, não vou mais destruir essa cidade. Deus voltou atrás daquilo que ele havia dito. É isso que quer dizer que o Senhor arrepender-se. Oh, aleluia. Mude de ideia, resolva abençoá-los, dando boas colheitas a vocês. Assim será possível oferecerem ao Senhor, o seu Deus, ofertas de cereais e ofertas de vinho. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um jejum santo e reúnam todo o povo para uma reunião solene. Que venham todos, reúnam os anciões, as crianças e até mesmo os que mamam no peito. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos particulares. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor fiquem entre o pórtico do templo e o altar, chorando, e façam a seguinte oração: Senhor, poupe o seu povo, não deixe que as nações pagãs o dominem, porque ele pertence ao Senhor. Não deixe que a sua herança seja objeto de zombaria e humilhação entre os povos, para que não digam onde está o Deus deles. Há um poder disponibilizado através da vida de oração e de jejum. Há um poder disponibilizado através da oração e do jejum. O que está acontecendo em Joel, capítulo 2, é exatamente a mesma crise que aconteceu com Daniel em Jerusalém. E depois foram levados à Babilônia como escravos. Consequência do pecado. A crise de gafanhotos havia devastado Israel. O gafanhoto cortador, migrador, devorador, havia derrubado tudo. Havia devastado. Israel estava vivendo uma crise iminente. Os seus inimigos haviam devastado todas as suas plantações. Havia seca. Os animais do campo não tinham o que comer. Ele diz que até os que mamam no peito têm que deixar de mamar, têm que jejuar. Isso é muito forte. É muito forte. Versículo 16. Que venham todos, reúnam os anciões, as crianças e até os que mamam no peito. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos particulares e vir na congregação solene para reunirem com o Senhor. Quem sabe o Senhor vai voltar atrás daquilo que ele tinha dito que nos faria. No capítulo 3 de Joel diz que não temam, porque eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Quando nós decidimos buscar o Senhor, Deus, ele volta atrás daquilo que ele tinha dito que deveria fazer a nós, e ele abençoa-nos abundantemente. Os lagares transbordarão de vinho novo, de azeite. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhotos. Eu, Senhor, falei, eu restituirei. Eu darei chuva. E eu derramarei sobre toda a carne meu espírito. Todo aquele que clamar e que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós precisamos realmente gastar um tempo, investir tempo no jejum, investir um tempo na oração, tempo de qualidade. Você vê, por exemplo, Jesus em toda a sua caminhada, enquanto esteve aqui na terra, ele gastava tempo de qualidade para orar. Jesus era o homem mais ocupado, mas ele era o homem que mais orava. O homem mais ocupado do mundo era o homem que mais orava. Qual desculpa nós temos para não orarmos? Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos vieram ter com Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, por favor, Senhor.
E quando vocês orarem, digam isso: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, a partir de hoje eu trago a vocês uma nova identidade. Deus é nosso Pai. Se Ele não te dá como filho, não te dá por méritos, vai te dar porque você é filho dele. Ele vai te dar, Ele vai fazer. Porque Deus nos chamou para a santificação. Diz a palavra do Senhor em 2 e 1 de Tessalonicenses, de que o Senhor nos chamou para a santificação e não para a imundícia. Nós precisamos treinar a nossa vida a vivermos na obediência da palavra de Deus. E treinar a nossa vida a viver em plena comunhão com a palavra de Deus é exatamente isso que significa santidade. Santidade é você viver segundo o padrão da palavra. Paulo vai dizer que vivemos como humanos, mas não combatemos segundo os padrões humanos, porque as armas, o modo como lutamos, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Nós precisamos realmente de pegar a nossa vida e colocar no altar de Deus e andarmos em santidade, oração e jejum. Investir tempo de qualidade no jejum. Assim como Daniel jejuou e orou e obteve a resposta de Deus, eu creio que se você jejuar e orar, você vai ter a resposta de Deus. Eu creio que se você buscar a face de Deus, você vai ter resposta. Assim como o povo de Israel, em Joel capítulo 2, jejuaram, oraram e tiveram a resposta de Deus no capítulo 3, você também vai ter a resposta de Deus. Eu creio 100% nessa palavra, porque eu sei o que eu estou a falar para você. Há um poder impactante na oração e no jejum. Experimente buscar a face de Deus e você verá a mão poderosa de Deus se manifestar na tua vida. Deus abençoe você. Fique na paz, pegue essa palavra e viva essa palavra. E você verá o poder restaurador, abençoador da palavra que vai agir através de você.